Continuando, sobre Abraão e a aliança com Deus. Abraão subiu do Egito para o Neguebe com sua mulher, seus bens e com Ló. Abraão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe ele se transferiu em etapas para Betel, no lugar onde outrora havia acampado. Entre Betel e Ai, no lugar onde tinha construído um altar, e invocou aí o nome de Deus. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía ovelhas, bois e tendas, de modo que não podia viver junto na terra, porque suas posses eram tão grandes que não podia morar juntos. Por isso houve discussões entre os pastores de Abraão e o de Ló. Nesse tempo, os cananeus e fariseus habitavam nessa terra. Abraão disse a Ló: não haja discussão entre nós, nem no meio de nossos pastores, porque somos irmãos. A terra inteira está diante de você, por isso lhe peço que se separe de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu que o vale do Jordão, até a entrada de Segor, era todo irrigado. Isso antes de que Deus destruísse Sodoma e Gomorra. Parecia o jardim de Deus ou Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e emigrou para o Oriente. E assim os dois irmãos se separaram. Abraão morou em Canaã e Ló nas cidades do vale, armando suas tendas até Sodoma. Os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Deus. Deus disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e aí, do lugar onde você está, olhe para o norte e para o sul, para que o oriente e para o ocidente eu darei toda a terra que você está vendo, a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como a poeira da terra. Quem puder contar os grãos de poeira da terra, poderá contar seus descendentes. Levante-se e percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a você. Abraão levantou a tenda e foi estabelecer-se junto ao carvalho de Mamre, que está em Hebrom, e aí construiu um altar em honra de Deus, a terra que Deus dará. No tempo de Anrafel, rei de Senear, e de Arioque, rei de Elazar, e de Codorlaomor, rei de Elã, e de Tadal, rei das nações, todos estes fizeram guerra contra Bara, rei de Sodoma, contra Bessa, rei de Gomorra, contra Senabe, rei de Adama, contra Semeber, rei de Seboim, e contra o rei de Bela, que é Segor. Estes últimos se reuniram no vale de Sidim, que é o mar morto. Durante 12 anos eles tinham ficado submetidos ao Codorlaomor, mas no 13º ano se revoltaram. No 14º ano veio Codorlaomor com os reis aliados a ele e derrotou os Rafaitas em Astarote, Carnaim, os Uzim em Ram, os Emim nas planícies de Cariataim e os Horitas nas montanhas de Seir, até Elfarã, na margem do deserto. Depois voltaram e foram à fonte do julgamento, que é Cádiz. Conquistaram todo o território dos Amalecitas e amorreus, que habitavam em Assassotamar. Então o rei de Sodoma e Gomorra, de Adama, de Seboim e de Bela, que é Segor, fizeram uma expedição e se apresentaram no vale de Sidim para batalhar contra Codorlaomor, rei de Elã, contra Tadal, rei das nações, contra Anrafel, rei de Senar, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 5 reis contra 4. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Ao fugir, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra caíram neles. Os outros se refugiaram na montanha. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, assim como todos os seus mantimentos, e foram embora.
Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e seus bens, e se foram. Ló morava em Sodoma. Um fugitivo foi informar a Abraão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu Mamre, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu parente fora levado prisioneiro, reuniu seus aliados e familiares em número de 318 e perseguiu os inimigos até Dan. Dividiu a tropa e os atacou de noite, derrotando-os, perseguindo-os até Roba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe também seu irmão Ló, junto com os bens, as mulheres e a tropa deste. A justiça que Deus quer. Quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Dolaomor e os reis aliados, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Sabe, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, levou pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os inimigos a você. E Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Dê-me as pessoas e fique com os bens. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro por Javé, o Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, não aceitarei nem mesmo um fio ou correia de sandália daquilo que pertence a você, para que depois você não diga que enriqueceu Abraão. Não quero nada para mim. Aceito apenas o que meus servos comeram e a parte de Aner, Escol e Mamre, que me acompanharam, que eles paguem a parte deles. Acreditar e confiar. Depois desses acontecimentos, Javé dirigiu a palavra a Abraão, através de uma visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Senhor Deus, o que me darás? Continuo sem filho, e Eliezer de Damasco será o herdeiro da minha casa. E acrescentou: Como não me deste a descendência, um dos servos de minha casa é que será o meu herdeiro. Então Deus dirigiu esta palavra a Abraão: O seu herdeiro não será esse, mas alguém que sair do sangue de você. Depois Javé conduziu Abraão para fora e disse: Erga os olhos ao céu e conte quantas estrelas se puder. E acrescentou: Assim será sua descendência. Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Deus disse a Abraão: Eu sou Deus, que fez você sair de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Abraão respondeu: Senhor Deus, como vou saber que irei possuí-la? Javé lhe disse: Traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Abraão levou a Deus todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade na frente da outra, mas não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abraão as enxotava. Quando o sol ia se pondo, um torpor caiu sobre Abraão e ele sentiu muito medo. Javé disse a Abraão: Saiba com certeza que seus descendentes viverão como estrangeiros numa terra que não será a deles. Aí nessa terra eles ficaram como escravos e serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu vou julgar a nação a qual eles vão servir, e depois eles sairão com muitos bens. Quanto a você, irá reunir-se em paz com seus antepassados e será sepultado após uma velhice feliz. É na 4ª geração que seus descendentes voltarão para cá, porque até lá o crime dos amorreus terá chegado ao máximo. Quando o sol se pôs e veio a noite, uma labareda fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Nesse dia, Javé estabeleceu uma aliança com Abraão nestes termos: A sua descendência eu darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Os quenitas, cenezeus, cadimoneus
heteus, ferezeus, refaítas, amorreus, cananeus, jejezeus e jebuseus. A promessa é um desafio. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: Deus não me deixa ter filhos. Una-se a minha escrava para ver se ela me dá filhos. Abraão aceitou a proposta de Sarai. 10 anos depois que Abraão se estabeleceu na terra de Canaã, sua mulher Sarai tomou sua escrava, a egípcia Agar, e a entregou como mulher a seu marido Abraão. Este se uniu a Agar, que ficou grávida. Vendo que estava grávida, Agar perdeu o respeito para com Sarai. Então Sarai disse a Abraão: Você é responsável por essa injustiça. Coloquei em seus braços minha escrava, e ela, vendo-se grávida, não me respeita mais. Que Javé seja nosso juiz. Abraão disse a Sarai: Muito bem, sua escrava está em suas mãos. Trate-a como você achar melhor. Sarai maltratou de tal modo Agar que ela fugiu de sua presença. O anjo de Javé encontrou Agar junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de sul, e lhe disse: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Agar respondeu: Estou fugindo da minha patroa Sarai. O anjo de Javé lhe disse: Volte para sua patroa e seja submissa a ela. E o anjo de Javé acrescentou: Eu farei a descendência de você tão numerosa que ninguém poderá contar. E o anjo de Javé concluiu: Você está grávida e vai dar à luz um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque Javé ouviu sua aflição. Ele será potro selvagem, estará contra todos e todos estarão contra ele, e viverá separado de seus irmãos. Agar invocou o nome de Javé que ele havia falado e disse: Tu és o Deus que me vê, pois eu vi aquele que me vê. Por isso esse poço chama-se Poço daquele que me vê, Poço daquele que vive e me vê, e se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu à luz um filho para Abraão, e Abraão deu o nome de Ismael ao filho que Agar lhe dera. Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. E continua no próximo vídeo.